Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar com a nossa aula de História, porque a gente também vai ter uma atividade para finalização dos conteúdos da unidade 9, tá? Então, vamos fazer uma correção das atividades de História de ontem e vamos falar um pouquinho, enquanto fazemos a correção, sobre o conteúdo. E depois disso, vocês vão fazer a atividade pelo Google Forms, ok? Então, vamos lá? A correção é referente às atividades de ontem, né? Dia 6 de outubro. Vamos lá. Então, na página 80 e 81, vocês tinham que responder as questões referentes a essa Gazeta de Notícias, tá? Esse jornal de 1888. Então, o que aconteceu em 13 de maio? Então, 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. Então, aí tá aí. Extinção da escravidão, tá? Então, A, identifique as seguintes informações do jornal. Então, o nome do veículo. O nome do jornal é Gazeta de Notícias. A data e o local de publicação. Ele foi publicado em 14 de maio de 1888, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Que está aí na legenda da imagem. B, qual é a notícia que o jornal destaca? Então, o jornal relata a extinção ou a abolição da escravidão no Brasil, que aconteceu em 13 de maio de 1888. Explique o significado do trecho. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, então, significava que a princesa Isabel assinou a lei que aboliu a escravidão no Brasil, pois estava governando o império no lugar do pai, Dom Pedro II. Localize e transcreva do documento o trecho que declara o fim da escravidão no Brasil. Então, artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Então, lá na página 83, a gente tinha a questão 3. Já em liberdade, quais foram as condições de vida dos ex-escravizados? Então, durante a escravidão, houveram muitos movimentos abolicionistas que queriam o fim da escravidão. Até aí vocês entenderam, não é? Então, com esses movimentos abolicionistas que aconteciam dentro do Brasil e com as pressões externas de outros países querendo que o Brasil proibisse a escravidão, houve a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Tá? E aí, esses escravos que foram libertos das fazendas, o que aconteceu com eles? Eles tinham os mesmos direitos dos brancos que escravizavam eles? Não. E eles tinham onde morar, tinham onde comer, tinham acesso à educação, à saúde? Não também. Então, qual era a condição de vida dos ex-escravizados? Então, mesmo em liberdade, os negros não tiveram acesso à moradia, à educação, saúde e trabalho assalariado. Muitos deles, ao migrarem para os centros urbanos, foram morar em cortiços e morros em condições precárias. Tá? As primeiras favelas foram construídas nessa época. Ok? Na página 91, começava a seção Mãos à Obra. Então, vamos pensar comigo as atividades. Então, 1. Explique o acontecimento que levou à criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948. Então, o acontecimento foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. Então, como teve muitas mortes, muitas vítimas, muitos feridos na Segunda Guerra Mundial, para que isso não acontecesse de novo, para que houvesse um tratado de paz entre as nações, eles organizaram alguns países e montaram a Organização das Nações Unidas, para que o episódio da Segunda Guerra Mundial não acontecesse novamente. Então, o acontecimento foi a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 até 1945, e resultou em milhões de vítimas, entre mortos, feridos e órfãos, além de cidades inteiras que foram destruídas. Na questão 3, quais eram as principais ideias da Revolução Francesa? Então, as principais ideias da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade.
Beleza? Continuando. Na 8, na página 94, marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. A colônia de São Domingos era uma das que mais gerava riqueza para a França. Então, verdadeiro. Em São Domingos, a maior parte da população era composta por colonos e libertos. Então, isso é falso, tá? Tinham muito mais escravizados. São Domingos, região atual do Haiti, foi a última colônia francesa na América a abolir a escravidão. Então, isso é falso, porque foi a primeira a abolir a escravidão. A independência e o fim da escravidão em São Domingos foram liderados por Toussaint Louverture. Então, isso é verdade. Beleza? 9. Sobre a luta pelo fim da escravidão, identifique quais eram as pressões internas e quais eram as pressões externas. Então, as ações dos abolicionistas e a resistência dos escravizados dentro das fazendas foram as pressões internas que aconteceram pela luta contra a escravidão, tá? Já as pressões externas eram de outros países que queriam que o Brasil abolisse a escravidão. Por quê? Por exemplo, a Inglaterra, ela desejava vender para o Brasil alguns produtos industrializados. Mas isso só seria possível se o Brasil colocasse o fim ao trabalho escravo e tivesse um trabalho assalariado. Assim, os trabalhadores que recebiam dinheiro poderiam comprar os produtos da Inglaterra, tá? Então, essa era a pressão externa. 10. O que foi o apartheid? Então, a gente tem que pensar assim. As pessoas têm direitos, todas elas têm direitos, hoje, independente da cor, independente do gênero, se é homem ou mulher, independente da religião, da raça, da etnia, tudo isso. Então, as pessoas têm direito à liberdade, à vida, à saúde, ao trabalho, a uma moradia, tá? À educação. Esses são os direitos das pessoas hoje. Até algum tempo atrás, recente, existia um grupo de pessoas que era visto como escravos. Então, eram tirados lá da África, do continente natal deles, e colocados no mercado para serem vendidos como trabalhadores. Então, você vai lá e você foi vendido. Quem era seu dono podia fazer o que quisesse com você. Podia te colocar para trabalhar onde ele quisesse. E aí, depois da Revolução Francesa, a ideia de liberdade, de igualdade, fraternidade, fez com que as pessoas abrissem os olhos para o que estava acontecendo na economia escravocrata. Então, nossa, essas pessoas não estão tendo direitos. E aí começou os movimentos abolicionistas que se juntaram com os movimentos que já aconteciam entre os negros na senzala, que fugiam e formavam os quilombos. Depois de um tempo, com as pressões internas e com as pressões externas, foi assinada a Lei Áurea em 1888 no Brasil. Foi o último país a abolir a escravidão. E aí, o que aconteceu? Esses escravos que moravam na fazenda, que tinham um dono, não tinham mais um dono. E o dono, quando tinha esses escravos, ele precisava dos escravos para trabalhar. Então, ele tinha que dar comida para esses escravos, tinha que dar um lugar para eles dormirem. Mesmo que precário, ele tinha que alimentar e tinha que cuidar desses escravos. E aí, quando assinou o fim da escravidão, para onde essas pessoas foram? Então, essas pessoas acabaram indo para lugares precários. Por quê? Porque não conseguiram trabalho assalariado, porque os industriais, os fazendeiros, optavam por pagar salário para estrangeiros, ao invés de pagar o trabalho de negros que já estavam no Brasil. Então, essas pessoas foram ficando à margem da sociedade. E também, alguns países tiveram leis segregacionistas. O que é isso? Tiveram leis que separavam gente branca de gente de cor, tá? Então, igual a gente viu naquela imagem na aula passada,
do bebedouro para o branco e do bebedouro para gente de cor. Igual a Rosa Parks, tinha espaço no ônibus para os negros e espaço no ônibus para os brancos. Isso fazia parte da política segregacionista, de separação das cores, tá? Então, o que foi o apartheid? Foi um regime de segregação entre os negros e os brancos na África do Sul, onde existiam leis que determinavam que as melhores escolas, praças e bairros, entre outros lugares, eram destinados aos brancos, enquanto a população negra ficava restrita aos espaços mais precários. Então, isso era separado por cerca, tá? Se um negro fosse no espaço do branco, ele era preso, tá? Era bem delimitado mesmo, tá? As pessoas eram cercadas para não passarem para o espaço do outro, ok? Então, segregacionismo foi a separação entre os negros e os brancos, e um dos exemplos foi o apartheid, ok? Destaque os adesivos no material complementar sobre os principais abolicionistas brasileiros e colhe-os no local correspondente. Então, Luiz Gama foi um advogado autodidata que conseguiu libertar centenas de escravos. Castro Alves foi o poeta da causa abolicionista. Dentre suas principais obras está o Navio Negreiro. André Rebouças foi engenheiro e participou da fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Joaquim Nabuco, como político, foi um dos articuladores entre deputados pela campanha para o fim da escravidão. Maria Firmina dos Reis foi professora e publicou o primeiro romance brasileiro com personagens negros. E José do Patrocínio dedicou-se ao jornalismo e foi um dos mais atuantes abolicionistas do Brasil. Então, coloquem aí o adesivo correspondente, ok? Beijos. Assim a gente finaliza nossa correção. Vocês têm agora que responder a atividade de finalização dos conteúdos da unidade 9, que foi mandado no grupo abaixo deste vídeo. Ok? Beijos!